Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos, digamos, processos judiciais mais intensos e reveladores de toda a Bíblia. A nossa análise vai ser sobre o primeiro capítulo do livro de Malaquias. Mas olha, não vai ser uma simples leitura, não. A gente vai encarar esse estudo como se estivéssemos numa audiência, num verdadeiro tribunal divino. Um tribunal onde Deus assume o papel de promotor e o seu próprio povo, a nação de Israel, está ali, sentado no banco dos réus. Então, se preparem, porque a sessão está prestes a começar e as acusações são muito sérias. Então, para a gente não se perder nesse tribunal, nosso roteiro vai ser bem definido, seguindo a lógica do próprio profeta. Primeiro, a gente começa convocando o tribunal, ou seja, vamos entender todo o contexto da época, o que estava acontecendo. Depois, vamos analisar as três principais acusações que Deus apresenta logo de cara, no primeiro capítulo. A primeira, que é a base de tudo, é o fato de que o seu amor estava sendo questionado. A segunda acusação é direcionada para a liderança, para os sacerdotes, o desprezo ao nome de Deus. E a terceira, que serve como prova material de tudo isso, é a profanação do culto, a forma como eles estavam adorando. E, por fim, a gente vai chegar ao veredito. E, claro, as lições que essa história toda tem para nos ensinar hoje. Com o roteiro na mão, podemos começar os trabalhos. Vamos lá, então, para a nossa primeira sessão, a convocação do tribunal. Para a gente conseguir entender a profundidade das acusações que vêm pela frente, a gente precisa, antes de mais nada, entender o cenário. Qual era o clima, o ambiente, qual era a atmosfera espiritual daquela época em que Malaquias entregou essa profecia. Esse pano de fundo é absolutamente crucial, porque ele vai nos mostrar um povo que, apesar de ter vivido uma restauração histórica, um milagre, agora estava mergulhado numa apatia espiritual profunda. Parece que a memória dos milagres era curta, sabe? E o coração já estava endurecido de novo. Para a gente entender bem esse cenário, vamos fazer uma pequena viagem no tempo. O povo de Israel tinha voltado do exílio na Babilônia. Um evento que, na teoria, deveria ter começado uma nova era de gratidão, de devoção total a Deus. E no começo até que foi assim. Lá em 516 a.C., o templo foi reconstruído. Um feito gigantesco que restaurou o coração da vida religiosa da nação. Décadas depois, por volta de 457, vem Esdras, o escriba, e lidera uma grande reforma espiritual, trazendo o povo de volta para a lei de Deus. Pouco tempo depois, em 444, Neemias, com uma liderança incrível, reconstrói os muros de Jerusalém, devolvendo a segurança e a dignidade para a cidade. Olhando de fora, parecia que tudo estava nos eixos. Tinha templo, tinha lei, tinha muro. Mas, cerca de uma geração depois, lá por 430 a.C., o estado espiritual do povo estava de novo no fundo do poço. A rotina religiosa continuava, os rituais aconteciam, mas o fervor, a paixão, a vida, tudo isso tinha simplesmente desaparecido. Tem um teólogo, Stanley Ellison, que descreve essa época de um jeito muito preciso. O povo voltou do exílio esperando uma prosperidade material imediata, sabe? E como isso não aconteceu do jeito que eles imaginavam, eles ficaram desiludidos e essa desilusão virou ceticismo. Daí para a desobediência foi um pulo. Eles começaram a reter os dízimos, basicamente dizendo: por que eu vou dar para Deus se ele não está me dando o que eu quero? Como consequência, as colheitas foram ruins, o que só aumentou o cinismo deles. Foi uma bola de neve. Os sacerdotes que dependiam dos dízimos ficaram sem sustento e começaram a fazer o serviço de qualquer jeito, com indiferença. A moralidade do povo foi pro ralo, com divórcios aumentando, casamentos com gente de fora da aliança. Era a receita perfeita para o desastre espiritual. Uma casca de religiosidade, um formalismo que escondia um coração completamente frio e distante de Deus. Era um culto que talvez enganasse os vizinhos, mas que, como o profeta vai mostrar, era uma ofensa, uma abominação para Deus. E olha, a mensagem que Deus manda nesse contexto não é um afago, não é uma palavra de conforto. O primeiro versículo do livro de Malaquias usa uma palavra hebraica muito forte para descrever essa profecia, masá. A gente pode traduzir como peso, fardo ou, como no nosso contexto de tribunal, sentença. Isso já diz tudo. Não é uma mensagem para deixar todo mundo feliz. Masá é uma proclamação divina pesada, solene, quase sempre de juízo. É um peso que o profeta carrega por ter que entregar, e um peso na consciência do povo que vai ouvir. É um fardo para o coração do profeta que precisa confrontar o próprio povo. É um peso para a consciência do povo que vai ter seus pecados expostos. E, a gente pode dizer, é um peso até para o coração de Deus, que como um pai precisa confrontar a rebeldia dos filhos para tentar trazê-los de volta. Agora, o que faz de Malaquias um livro tão único é a forma como ele apresenta essa sentença. O estilo dele é bem diferente da maioria dos outros profetas. Em vez de um sermão longo ou de contar uma história,
Malaquias usa um método que a gente chama de dialético, que é um estilo de debate, de confronto. É como se a gente estivesse assistindo a um promotor de justiça em pleno tribunal. Funciona assim. Primeiro, Deus faz uma afirmação, uma acusação direta. Depois, o profeta já antecipa a resposta cínica do povo, a pergunta debochada que eles fariam. E, por fim, Deus vem com a refutação, com as provas que destroem qualquer argumento de defesa e deixam a culpa bem clara. Esse padrão de afirmação, interrogação e refutação se repete 8 vezes no livro. É um verdadeiro drama judicial. Então, para a gente fechar essa primeira parte e ter o cenário bem claro na cabeça, estamos no período pós-exílio. É uma época de decadência espiritual, de apatia, onde a religião era só uma fachada para um coração longe de Deus. A mensagem que chega é uma maçã, uma sentença pesada, um fardo. O estilo do livro é o de um tribunal, um confronto direto, com argumentos e provas. E o objetivo de tudo isso não é só condenar por condenar. O objetivo final desse processo todo é um chamado desesperado e urgente ao arrependimento. O cenário está montado, o tribunal está oficialmente convocado. Agora sim, vamos para a primeira acusação formal. E ela vai direto na jugular, no coração do relacionamento de Deus com seu povo, na base da aliança. O caso começa com a pergunta mais fundamental de todas, a questão do amor de Deus. É aqui que o tom de todo o livro é definido, porque no fim das contas, a maneira como a gente lida com essa questão do amor de Deus define todo o nosso relacionamento com ele. E olha só esse diálogo inicial, que coisa impressionante. A afirmação de Deus, a base de tudo: eu vos tenho amado. O verbo no original hebraico dá uma ideia de continuidade, um amor que começou lá atrás e que continua firme até hoje. E a resposta do povo? Fria, cínica, cheia de ingratidão. Ah, é? Em que o Senhor tem nos amado? Eles estão pedindo provas, querendo ver um relatório. A visão deles era tão materialista que, como eles não estavam nadando em ouro, eles simplesmente concluíram que Deus não os amava. Um comentarista chamado Charles Feinberg diz uma coisa muito forte. A raiz de todos os outros pecados de Israel estava aqui, nessa incapacidade de perceber e valorizar o amor de Deus. Onde o amor de Deus é colocado em dúvida, o pecado encontra a porta escancarada. Mas afinal, que amor é esse que eles estavam questionando? Primeiro, era um amor declarado, um amor eletivo, ou seja, um amor que partiu de Deus, imutável e, o mais importante, totalmente merecido. Não tinha nada em Israel que os fizesse merecer esse amor. Lá em Deuteronômio capítulo 7, Deus deixa isso bem claro. Ele não os escolheu porque eram melhores ou maiores, mas simplesmente porque ele os amou. Ponto. Segundo, era um amor paciente que aguentou séculos e séculos de rebeldia, de idolatria, de quebra de aliança. Terceiro, um amor triunfante, que não acabou nem quando o pecado deles foi tão grande que levou ao juízo do cativeiro. E por último, um amor restaurador. O simples fato deles estarem de volta naquela terra já era a prova mais recente e espetacular desse amor. Deus os trouxe de volta do exílio. Era um milagre de restauração bem debaixo do nariz deles. Essa frase de Jesus, lá no Novo Testamento, nos ajuda a entender a teologia por trás desse amor. A iniciativa na salvação, na aliança, é sempre de Deus. A nossa fé não é o que causa a escolha de Deus, ela é a consequência dessa escolha. As nossas boas obras não são a raiz da nossa aceitação, são o fruto dela. Santidade não é o motivo pelo qual Deus nos escolhe, mas o propósito para o qual Ele nos escolhe. Deus não amou Israel porque eles eram amáveis. Ele os amou porque, em sua soberania e graça, Ele decidiu amá-los. A causa do amor de Deus está nele mesmo. Então, o ponto central aqui é este. Duvidar do amor de Deus foi o que abriu a porteira para a impiedade, para o relaxamento moral, para essa visão de mundo totalmente materialista. O pessoal que voltou do exílio esperava uma recompensa imediata, sabe? A gente sofreu, agora Deus tem que nos dar prosperidade. Eles tinham uma teologia da retribuição muito simplista. E quando a vida não aconteceu do jeito que eles planejaram, eles se sentiram traídos, injustiçados e começaram a questionar a base de tudo. Eles estavam dando mais valor às bênçãos do que ao abençoador, mais valor aos presentes do que à presença de Deus. E essa é uma armadilha espiritual perigosíssima, tão real hoje quanto era naquela época. Resumindo essa sessão, então, Deus começa o processo afirmando seu amor, que é a base de tudo. O povo, cego pela ingratidão e pelo ceticismo, joga de volta a pergunta: prova? E a gente identificou que a raiz de todo o problema não eram as dificuldades externas, mas uma doença espiritual interna. Essa insensibilidade, essa incapacidade de reconhecer e se alegrar no amor de Deus.
Agora, diante da pergunta cínica, em que o Senhor tem nos amado? O promotor divino se prepara para apresentar a sua primeira prova irrefutável. Entramos agora na terceira sessão da nossa análise. O povo pediu provas, e Deus vai entregar. E a evidência não vai ser algo subjetivo, um sentimento ou uma promessa vaga. Não. Vai ser baseada em fatos históricos, concretos, que eles podiam ver e entender, tirados da própria história da família deles. A prova do amor de Deus por Israel vai ser mostrada através de um contraste poderosíssimo. O destino de dois irmãos, Jacó e Esaú, e das duas nações que surgiram deles, Israel e Edom. A pergunta ainda está no ar. A pergunta que o próprio povo fez: em que nos tens amado? É uma pergunta que carrega um peso de dúvida e de ingratidão. E agora, o silêncio no tribunal é quebrado pela resposta de Deus. Uma resposta forte, que aponta para a história de dois povos irmãos. É como se Deus dissesse: vocês querem provas do meu amor especial por vocês? Então olhem para a história do seu irmão. Olhem para o que aconteceu com Edom e comparem com o que aconteceu com vocês. Essa tabela aqui resume bem o argumento de Deus. Vamos analisar com calma. Primeiro, a escolha divina. O texto diz que Jacó foi amado. Isso significa que ele foi escolhido por Deus para ser o portador da aliança. E Esaú foi aborrecido. Essa palavra em hebraico aqui não fala de um ódio emocional, mas de uma rejeição no plano da aliança. Ele não foi o escolhido para levar a promessa adiante. Agora vamos ser justos. Os dois povos pecaram feio? Sim, com certeza. Israel se rebelou contra Deus de todas as formas imagináveis. E Edom nutriu um ódio histórico contra Israel e, como o profeta Obadias conta em detalhes, perseguiu Israel, se alegrou com a sua destruição. Os dois sofreram o juízo de Deus? Sim, Israel foi levado para o cativeiro na Babilônia e Edom, tempos depois, foi destruído pelos árabes nabateus. Mas aqui vem o ponto-chave, a prova final, a restauração. Israel, por um ato de pura graça, foi trazido de volta do cativeiro, foi restaurado. E Edom? Para Edom, nenhuma restauração foi prometida. Deus disciplinou seu filho Israel, mas o trouxe para casa. O juízo sobre Edom foi definitivo. E para a gente entender o destino de Edom, é só olhar para o seu fundador, Esaú. O livro de Hebreus chama ele de profano e impuro. Por quê? Porque ele trocou o direito de primogenitura, que era uma bênção espiritual com consequências eternas, por um prato de lentilhas, uma satisfação imediata do corpo. Essa mentalidade, essa forma de valorizar o material acima do espiritual, de não dar a mínima para o que é sagrado, se espalhou por toda a história dos seus descendentes. O ódio dos edomitas chegou ao auge quando eles se juntaram com a Babilônia para saquear Jerusalém e matar os judeus que tentavam fugir. Eles não foram neutros, eles foram cúmplices ativos na tragédia do povo irmão. E esta aqui é a sentença final sobre Edom. É uma declaração de ponto final. Qualquer tentativa que eles fizessem de se reerguer sozinhos, sem a bênção de Deus, estava condenada ao fracasso. E a história prova que foi exatamente isso que aconteceu. O texto usa palavras terríveis para descrevê-los. Terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. O contraste com Israel, que mesmo com todos os seus pecados foi disciplinado, perdoado e trazido de volta para sua terra, não poderia ser mais claro, mais gritante. Então, a gente fecha esta sessão com a prova devidamente apresentada no tribunal. A evidência foi o contraste na história dos dois povos. A causa por trás disso foi a escolha soberana de Deus. Como o estudioso chamado Merrill Unger resumiu bem, os descendentes de Esaú receberam o juízo que mereciam, enquanto os descendentes de Jacó receberam o amor que não mereciam. A restauração de um e a destruição total do outro era a prova inegável, a prova que o povo de Israel, na sua apatia, se recusava a enxergar. A primeira acusação foi provada. Vamos em frente para a segunda grande acusação. Depois de provar a realidade do seu amor, Deus agora vira os holofotes do tribunal para aqueles que deveriam ser os maiores defensores da aliança, os líderes espirituais, os sacerdotes. Se o povo em geral estava apático e cínico, uma boa parte da culpa era de seus líderes. E a acusação é pesadíssima. Eles, que deveriam ser os primeiros a honrar a Deus, estavam, na verdade, desprezando o seu santo nome. E a gente vê aqui o mesmo padrão de debate se repetindo. Deus começa com uma lógica que ninguém pode negar, baseada nas relações humanas mais simples. O filho honra o pai e o servo respeita o seu senhor. Se eu sou pai de vocês, cadê a minha honra? Se eu sou o senhor de vocês, cadê o temor, o respeito que me devem? E aí vem a acusação direta: ó sacerdotes que desprezais o meu nome. E a resposta deles é de um cinismo que chega a assustar. Nós? Desprezar o teu nome? Em que exatamente a gente fez isso?
Eles estavam fazendo a coisa errada, mas nem percebiam, se achavam inocentes. Estavam tão mergulhados na sua religião de rotina que ficaram completamente cegos para a própria maldade. Essa decadência da liderança tinha alguns sinais bem claros. Primeiro, os sacerdotes viraram meros profissionais da religião. Eles cumpriam os rituais, batiam cartão de ponto, mas sem piedade, sem um relacionamento real com Deus. Existia um divórcio total entre a teologia que eles falavam e a vida que eles viviam. Com a boca chamavam Deus de Pai, mas com as atitudes não davam a mínima honra para ele. Chamavam de Senhor, mas não demonstravam o menor respeito. Essa corrupção no ensino, onde a prática nega a teoria, acabou levando a uma corrupção moral. E o resultado foi uma cegueira espiritual tão profunda que eles não conseguiam mais ouvir a bronca do próprio Deus. E isso nos ensina um princípio muito sério e que vale para sempre. A liderança espiritual nunca é neutra. Ou ela é uma bênção, guiando o povo para mais perto de Deus com exemplo e ensino fiel, ou ela é uma maldição, se tornando uma armadilha, uma pedra de tropeço para o rebanho. Como diz o ditado, tal líder, tal povo. Líderes apáticos, corruptos, materialistas acabam produzindo um povo mundano, vazio, omisso. Muitas vezes, a apostasia, o desvio da fé, começa no púlpito, no altar, e se espalha como o veneno por todo o corpo. Os pecados do líder acabam ensinando o povo a pecar. Resumindo então essa segunda acusação, Deus acusa os sacerdotes de desonrarem o seu nome por causa de uma hipocrisia descarada. Eles negam, o que só mostra o quão cegos espiritualmente eles estavam. E a causa de tudo isso? Uma liderança que virou profissão, mas que perdeu a piedade. Perderam um relacionamento pessoal com o Deus que eles diziam servir. Agora o tribunal vai exigir as provas concretas desse desprezo. Como, na prática, eles estavam profanando o nome do Senhor. A próxima sessão vai mostrar as evidências. Chegamos à terceira acusação, e esta é a mais longa, onde as provas do desprezo dos sacerdotes são jogadas na mesa, de forma detalhada, devastadora. O foco agora vai para o coração da vida religiosa de Israel, o culto no templo. Se o nome de Deus estava sendo desprezado, a prova mais clara disso estaria na forma como eles o adoravam. O que acontecia no altar ia revelar o que estava no coração. As provas materiais do desprezo estavam nas ofertas que eles traziam. Eles ofereciam pão imundo, traziam para o sacrifício animais cegos, mancos, doentes. E pior, traziam o dilacerado, que era basicamente a carcaça de um animal que uma fera tinha matado, ou seja, lixo, carniça. E ofereciam o defeituoso, o resto, aquilo que não servia para vender. Cada um desses atos era uma desobediência direta à lei de Deus que, em livros como Levítico e Deuteronômio, exigia animais perfeitos, sem defeito algum. E isso não era um detalhe bobo. O sacrifício apontava para o Cordeiro de Deus perfeito que um dia viria. Ao oferecerem o que era imperfeito, eles não só desobedeciam à regra, mas destruíam todo o significado profundo do ritual. Essa pergunta que Deus faz aqui é simplesmente demolidora. É um soco no estômago da hipocrisia deles. Deus diz: pega esse bicho cego aí que você está trazendo para mim e tenta dar de presente para o seu governador persa. Tenta pagar seu imposto com ele. Você acha que ele vai aceitar? Que ele vai gostar? A resposta é óbvia, claro que não. Eles nunca teriam a coragem de insultar uma autoridade humana com um presente de tão péssima qualidade. E isso revela uma verdade terrível. Eles tinham mais medo e honravam mais um político humano e passageiro do que o Rei do Universo, o Senhor dos Exércitos. A adoração deles mostrava que o respeito pelos homens era maior que o respeito por Deus. E o versículo 13 mostra o que estava por trás de tudo isso, a atitude deles. Eles diziam, que canseira! Aquilo que deveria ser o maior prazer, o maior privilégio, estar na presença de Deus, adorá-lo, tinha virado um fardo, uma obrigação chata, um tormento. Quando o culto vira um peso, a pessoa vai para a igreja e fica de cara amarrada. Nada agrada, a música chata, a pregação incomoda. Esse cansaço do culto era um sintoma claro de uma espiritualidade morta. Eles não estavam cansados do ritual em si, eles estavam, na verdade, enjoados de Deus. Essa é, sem dúvida, uma das frases mais chocantes de todo o Antigo Testamento. Deus está dizendo que preferia que alguém fosse lá e trancasse as portas do templo com um cadeado do que continuar recebendo aquele tipo de culto, um culto hipócrita, vazio, inútil. É melhor não ter culto nenhum do que ter um culto feito de qualquer jeito por obrigação. Sabe por quê? Porque Deus não está procurando adoração, Ele está procurando adoradores. A vida, o coração, a sinceridade da pessoa que adora vem antes da oferta. Se Deus não tem prazer na pessoa, Ele não vai aceitar o que ela oferece, não importa quão bonito seja o ritual.
E para a gente ter uma ideia da gravidade final dessa mensagem toda, a gente precisa lembrar de um fato histórico. Malaquias é a última palavra profética registrada de Deus no Antigo Testamento. Depois dessa confrontação, a voz dos profetas se calou. Por 400 longos e pesados anos, houve um silêncio dos céus. Um período em que o povo teve que viver com as consequências da sua indiferença, pensando nessas últimas palavras de juízo e de promessa. Isso aqui não era só mais um aviso, era o último chamado do tribunal antes do veredito final e de uma longa era de espera até a vinda daquele que foi prometido. Bom, com isso a gente conclui a apresentação das provas da terceira acusação. A evidência foi muito clara. Ofertas defeituosas que mostravam um coração que só dava para Deus o que sobrava, o resto. A atitude por trás era de cansaço, de enfado da religião. A hipocrisia era óbvia, valorizando mais os homens do que a Deus. E o veredito de Deus sobre esse culto foi de rejeição total. As acusações foram feitas, as provas foram expostas. O tribunal agora se encaminha para sua conclusão. Chegamos então à nossa última sessão. O caso foi apresentado, as acusações foram detalhadas, as provas foram mostradas. Agora é a hora da gente recapitular todo esse processo do Tribunal Divino e extrair o veredito. E mais importante, quais são as lições centrais que valem para sempre que esse primeiro capítulo de Malaquias nos deixa para a nossa própria caminhada espiritual hoje em dia? O veredito final desse tribunal nos deixa com 5 lições fundamentais que ecoam até hoje. Primeira, o amor de Deus é soberano. Não depende do nosso mérito, mas da graça dele. Segunda, a ingratidão é um veneno que cega o coração e nos impede de ver a mão de Deus agindo. Terceira lição, e essa é muito forte, Deus rejeita a adoração hipócrita. Ele exige o nosso melhor, não as nossas sobras. Quarta, a liderança tem uma responsabilidade gigantesca pela saúde espiritual da comunidade. E por fim, a quinta lição, o plano de Deus para o mundo nunca vai ser frustrado pela infidelidade de um grupo de pessoas. Resumindo, a gente vê uma escadinha. Tudo começa com a graça de Deus. Quando essa graça esquecida leva à ingratidão, a ingratidão leva a uma liderança e um culto corruptos, mas no final, nada disso pode parar o propósito maior de Deus. E esse último ponto é, ao mesmo tempo, uma promessa e um aviso. Deus não é uma divindade local, propriedade de um só povo. Bem no meio da bronca sobre o culto corrupto de Israel, nos versículos 11 e 14, Deus faz uma declaração missionária que é de cair o queixo. Ele diz que o seu nome será grande entre todas as nações e que do nascer ao pôr do sol, uma oferta pura será trazida a ele. O que ele está dizendo é: se o meu povo da aliança me desonra, eu mesmo vou levantar adoradores de todos os cantos do mundo para glorificar o meu nome. A rejeição de Israel ao seu chamado não parou o plano de redenção, que sempre foi um plano universal, para todos os povos, e que se cumpriria em Cristo. E assim, a gente encerra a nossa análise. Mas, na verdade, o tribunal não acaba aqui, ele se move para dentro do nosso próprio coração. E ficam as perguntas para a nossa reflexão. Será que em alguns pontos as nossas atitudes não se parecem com as daquela geração? A nossa adoração, a nossa entrega, o nosso serviço passariam no teste do governador? Estamos dando a Deus o nosso melhor ou só as sobras do nosso tempo, do nosso talento, dos nossos recursos? E em que áreas da nossa caminhada a gente corre o risco de dizer que canseira, caindo na rotina de uma fé sem vida? Malaquias capítulo 1 nos chama a um autoexame honesto, a um arrependimento sincero e a redescobrir o privilégio gigantesco que é amar e servir a um Deus tão grande.